Olá, prezado amigo, prezada amiga, seja bem-vindo ao curso Uma Concepção Espiritual da Formação Humana, análise da obra de Adrian Van Kahn. Hoje é a aula de número 10. Esta aula está sendo gravada no dia 14 de julho de 2026. Esta aula corresponde ao capítulo 8 do volume 1, intitulado Formação Funcional. Esta aula, como já mencionado, é o capítulo 8, e cuja referência está indicada aqui, vai da página 83 à página 92. Bom, quanto aos conceitos principais desse capítulo ou dessa dimensão, né? Nós já vimos anteriormente que essa é obviamente uma das dimensões que ele chama fundacionais da constituição do humano. Nós já vimos que essas dimensões são a dimensão vital, a própria dimensão funcional, a dimensão sócio-histórica e a dimensão transcendente. Nós já vimos em detalhes a primeira dimensão, a dimensão vital, inclusive com as suas relações mais próximas com a dimensão funcional, e agora estamos vendo mais detalhadamente essa dimensão chamada dimensão funcional. Então, essa é uma dimensão fundamental. É até pleonasmo falar isso por conta de que está constituída, como o próprio autor diz, como uma das fundações que definem o que é humano e o que, portanto, estrutura a sua formação. Essa é uma dimensão de grande poder de mediação. Então, para esse autor, essa é uma dimensão que faz uma mediação insubstituível entre aquilo que constitui a nossa vitalidade, entre o que constitui a nossa dimensão transcendente e o próprio campo formativo. É importante pensar, né, que embora essa dimensão vital seja muito presente logo no início de nossa vida, né, obviamente ela continua durante toda a duração de nossa vida, mas ela é especialmente atuante, especialmente influente nos primeiros anos da nossa estadia nesse mundo, né? Essa dimensão não pode se expressar propriamente no mundo entre outros seres humanos, a não ser por meio da constituição disso que ele chama de dimensão funcional. É essa dimensão funcional que vai proporcionar a expressão daquilo que é vital no mundo, né? Então, nascemos com poucos recursos funcionais, embora já nasçamos com grandes aspectos da dimensão vital já pré-constituídos, aquilo que ele chama de pré-formação, né, de aspectos da pré-formação humana. Então todos nós nascemos sujeitos desejantes, mas nem sempre sabemos, ou melhor, nós não sabemos inicialmente como expressar da melhor forma esse desejo e esses impulsos naquilo que é o espaço do interhumano, o mundo, o campo formativo. Então, a criança sabe inicialmente chorar, nem mover os seus membros de forma
controlada, ela sabe inicialmente, tudo isso vai ser desenvolvido em um processo infindável de tentativas e erros em relação com outros seres humanos que para elas sejam sujeitos significativos. Do mesmo modo, ou melhor dizendo, de modo análogo, a dimensão transcendente também necessita, especialmente da dimensão funcional, porque muitas vezes temos excelentes aspirações, excelentes compreensões e discernimentos. Todavia, eles não podem expressar-se no mundo a menos que desenvolvamos as capacidades, as habilidades necessárias para que essas ideias, essas inspirações possam se tornar acessíveis a outrem. Então, tudo isso é, portanto, um papel de mediação desempenhado por essa dimensão funcional que, desde que chegamos ao mundo, começa a ser estruturada. E sem deixar de levar em consideração o campo formativo, porque todos nós nascemos numa sociedade, numa história, numa cultura que existem antes de nós, estão constituídas previamente à nossa chegada nesse mundo, e elas determinam o modo como nos relacionamos entre outros seres humanos e os contextos que estes estabelecem como adequados à vida. Então, há atitudes, há determinações, há ações que são adequadas e outras que são inadequadas a esse campo. Algumas não podem sequer ser pensadas fora desse campo formativo. Então, é como assim, quem nasce no Brasil, por exemplo, em uma família brasileira, né, constituída de brasileiros, que não conheçam, por exemplo, a língua mandarim, né, principal língua falada na China. Então, essa criança, esse ser que nasce em tal contexto, jamais inicialmente fará parte do seu campo formativo aquilo que pode ser designado pela língua do mandarim. Ao contrário, o campo formativo será imensamente configurado pela língua portuguesa. Então, assim, e essa língua, né, irá também, em grande medida, configurar a nossa estrutura funcional de atuação nesse mundo. Então, essa mediação desempenhada pela dimensão funcional entre a vitalidade, entre o espírito humano e o campo formativo é insubstituível. Não podemos sequer pensar como podemos atuar sem a mediação por ela exercida. Esse segundo aspecto de eficácia é também realçado pelo autor, né? Então, é essa dimensão que nos permite, nas palavras dele, desenvolver as capacidades de apreensão, de avaliação, de decisão, de emprego de meios hábeis e avaliação das consequências, né, das possíveis ações. Ou seja, a influência dessa dimensão é tão abrangente que muitas vezes sequer temos consciência do quão profundo ela está modelando a nossa ação. Um exemplo, eu vejo um piano. Se eu não tenho a formação musical, se eu não tenho
nenhum interesse mais pronunciado de apreciação da música, é quase como se o piano aparecesse para mim como um objeto qualquer numa sala. Ou seja, eu não tenho a funcionalidade desenvolvida para desempenhar para me relacionar de forma adequada com esse instrumento musical. De igual modo, sem que eu desenvolva capacidades funcionais adequadas, eu sequer posso prever as consequências de determinados atos. Então, por que é que a lei, por exemplo, proíbe pessoas de menor de idade de dirigir veículos no espaço público? Justamente porque parte do pressuposto de que a pessoa menor de idade tem menos capacidade de avaliar as consequências de suas ações. Por isso também que ela é um ser penalmente isento, né? Então ele não vai ser responsável criminalmente por ações cometidas antes da chamada maioridade penal. Porque você só pode avaliar plenamente as consequências de seus atos quando você tem a capacidade funcional adequada ao âmbito em questão desenvolvida. Então, por exemplo, é daí que surge a lógica da ética profissional, por exemplo. Porque uma vez que você desenvolve em um nível de excelência determinadas habilidades, e é isso justamente o que uma profissão confere, você está na condição necessária para avaliar os riscos e as possibilidades de determinada ação, né? E, portanto, você se torna mais capaz de agir com eficácia no mundo em que você está inserido. Então, essa é outra atribuição extremamente relevante dessa dimensão funcional. Obviamente, como já mencionamos, no início, né, na origem, essa dimensão está fortemente influenciada por aquilo que Otto chama dos instintos vitais. E ela entra em tensão, ou melhor dizendo, esses instintos entram em tensão com o campo formativo. Podemos aqui mencionar especialmente como exemplo dessa tensão, né, e da constituição de parte relevante desses aspectos funcionais, aquele quadro que caracteriza o estágio anal na teoria freudiana, né, em que a criança tenta paulatinamente, por várias tentativas, né, controlar os esfíncteres, né, controlar o ato de evacuar, de fazer xixi e de fazê-lo nos locais adequados, né, por conta de que o espaço o espaço modelado pelo campo formativo não é adequado à expressão direta a todo momento, imediata, dos instintos vitais desse ser. Então ele vai ter que, com o passar do tempo, dar uma conformação a esses instintos em acordo com o campo formativo em que ele estiver inserido. Daí vai surgir essa habilidade que será progressivamente recompensada pelos sujeitos que atuam nesse campo,
recompensando a criança por progressivamente desenvolver-se de uma forma a incorporar e a demonstrar uma maestria mínima quanto a essa capacidade de monitorar, né, esses instintos vitais. Então, essa capacidade já é um traço fundamental, inicial dessa dimensão funcional. Vou ler aqui um pequeno trecho desse capítulo em que o autor descreve bem essa tensão com os instintos vitais e o início da configuração dessa dimensão funcional nesse ser infantil. Então, como diz o autor, a criança aprende que tem que agir e comportar-se dentro do seu campo formativo, o qual apresenta demandas concretas, atrações, repulsas e imposições. Ou seja, algo que não vem do interior da própria criança, mas ao contrário, algo que vem de fora e, de algum modo, se choca ou se enfrenta com aquilo que constitui a vitalidade. Então, continua ele. Como vimos nos estágios mais iniciais, a interação entre o aspecto vital da criança e seu campo formativo é dirigido primordialmente pelas tendências formativas vitalistas, né? Ou seja, a criança não traz grandes repertórios, né, funcionais para lidar com o mundo que a rodeia. Ao contrário, ela vem munida basicamente com aquilo que configura a dimensão vital. Continua o autor. Em seguida, as primeiras orientações funcionais passam a complementar e a modular o aspecto vital. Inicialmente, a adaptação funcional da criança caracteriza-se basicamente por um ajustamento externo, isto é, por sua tentativa de ajustar suas tendências impulsivas vitais às condições exteriores. É justamente isso o que configura essa discussão, como mencionei, do estágio anal descrito por Freud, né? A criança tentando mediar essa tensão entre seus instintos vitais e aquele campo em que ela se encontra inserida. Tendo em vista que no início desse estágio de formação funcional há pouca luz proveniente da dimensão transcendente, as leis de reforço e condicionamento desenvolvidas por determinadas escolas de psicologia comportamentalista são aplicáveis de algum modo. Então, o autor aqui está mostrando a relevância da escola, por exemplo, behaviorista, né, ou comportamentalista de psicologia, que foi muito criticada, né, ao longo das décadas, desde dos anos 1970 em diante, foi muito criticada e ainda é muito criticada, obviamente porque também essa escola tende a desenvolver alguns aspectos, podemos dizer assim, extremistas de concepção exclusiva do comportamentalismo como definidor das estruturas humanas. Então é claro que o autor demonstra estar ciente dessa crítica, mas ele está dizendo que nesse estágio, de algum modo, essa teoria de reforço, né, e condicionamento tem seu lugar de ser nesse estágio da vida. Por conta de quê? Exatamente de que a dimensão transcendente tem pouco como se fazer ouvida nesse estágio da vida humana. Numa expressão mais popular, diríamos,
não chegamos ainda à idade da razão, com 5 anos, né, com 4 anos, né, nem com 10, né? Então, devido a isso, é realmente o campo formativo que vai, de algum modo, modelar, configurar essa relação entre o vital e o funcional, fazendo com que a criança desenvolva progressivamente maior capacidade de se relacionar com aquilo que provém de sua dimensão vital e com as expectativas, configurações que definem o campo formativo em que ela atua. Que desdobramentos podemos ver, né, dessa capacidade funcional? Então, inicialmente, como vimos, embora ela trate de questões desde as mais simples, como faz com que a criança se relacione entre aquilo que constitui a sua dimensão impulsiva e aquilo que constitui o espaço formativo em que ela habita. Então, apesar de, portanto, deitar raízes desde esse momento, no entanto, a sofisticação que essa dimensão funcional pode vir a desenvolver é muito grande. Ela poderá chegar àquelas capacidades mais refinadas, como o raciocínio abstrato, né? A capacidade que possamos desenvolver de analisar dados complexos, até desenvolvimento de competências políticas, né? A política é uma dimensão que exige grande competência na forma de lidar com a diversidade, com aquilo que é diferente de nós mesmos, com os diversos atores, as diversas expectativas. Se exige uma habilidade própria que nem todas as pessoas são capazes, né, ou não têm grande interesse de desenvolver, mas isso é uma grande capacidade, e as capacidades diplomáticas também. Ou seja, o processo de refinamento dessa dimensão funcional é bastante amplo e bastante profundo, né? Uma pessoa pode vir a se tornar bastante especialista em determinados aspectos proporcionados por essa habilidade funcional. Podemos pensar diversos aspectos do seu emprego, um músico, um literato e assim por diante. Como, entretanto, podemos avaliar a relação, às vezes, de complementação e às vezes de oposição entre os aspectos funcionais e os aspectos espirituais propriamente ditos, que estão relacionados à dimensão transcendente na visão do autor. Então, um aspecto fundamental é que sem essa dimensão funcional, não há possibilidade da espiritualidade realizar nada nesse mundo. Isso é um aspecto que eu considero muito importante de ser realizado, porque não é incomum que muitas pessoas próximas às discussões da espiritualidade, à reflexão sobre o mundo espiritual, tente a subvalorizar os aspectos funcionais, né? Entretanto, a espiritualidade sem a capacidade de tornar visível no mundo entre humano aquilo que ela pode realizar, chega a se tornar praticamente inútil para os outros e, em alguma medida, para o próprio sujeito, porque é também pelo realizar, pelo fazer, pelo tornar visível que a própria estrutura, que o próprio discernimento provindo da dimensão transcendente também
torna-se mais consistente. Por sua vez, entretanto, essa dimensão funcional não possui por si mesma a capacidade de gerar um esclarecimento profundo sobre a direção do seu emprego, a direção do seu realizar-se no mundo. Daí precisa que o espírito seja evocado, né? A aspiração, o discernimento, o esclarecimento provindo da dimensão transcendente é que pode orientar, inspirar a ação da dimensão funcional. Então, há aí, portanto, claramente a necessidade de um diálogo, né? É como se, falando de uma forma mais simples, uma tivesse a sabedoria e a outra tivesse a habilidade, né? As duas dimensões são fundamentais, né? A habilidade sem sabedoria torna-se uma ação quase que sem propósito, né? Que não vê as razões e as consequências da sua inserção no mundo. Por outro lado, a sabedoria sem habilidade de pouca valia tem nesse mundo, porque nós habitamos um mundo que é o mundo também do interhumano, da tangibilidade e do que não for tangível, do âmbito do simbólico, do significativo, do cultural, que precisa de algum modo que a obra humana se expresse aí. E isso precisa de habilidade necessária, porque a dimensão transcendente não se torna imediatamente visível para o outro. É preciso que haja um mecanismo de sua tradução e de sua manifestação para o outro. Portanto, erros cruciais, né, é tanto a quanto a supervalorização da dimensão funcional. Alguns tenderão a supervalorizar, dizer que é o caso talvez em alguns aspectos do próprio mundo em que habitamos, né? Muitas vezes, para dizer quem somos, nós começamos a dizer aquilo que fazemos no mundo profissional ou das ocupações. Eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro, eu sou médico e assim por diante. Quando assim fazemos, revelamos, quer consciente, quer inconscientemente, que estamos nos identificando com um aspecto fundamental da nossa dimensão funcional. Ou seja, estamos dizendo que um aspecto essencial de nós mesmos é essa funcionalidade. Ao assim fazermos, estamos de algum modo supervalorizando, né, tal dimensão. Por mais que ela seja fundamental, necessária, né, nós não somos exatamente somente isso, né? Uma forma de subvalorizar é aquela tendência, por outro lado, de não pensar, de apenas acessar as chamadas boas ideias, né, as boas aspirações, com pouca preocupação quanto ao modo de que elas venham a ser implementadas. Eu conheço muita gente do meu relacionamento, né, pessoal, que percebo muitas vezes que desempenham ou assim estão sintonizadas com uma subvalorização da funcionalidade. Conheço algumas pessoas que dão grande valor às boas ideias, às inspirações, mas têm pouca disciplina, pouca resiliência, pouca capacidade de implementar as excelentes ideias e propósitos que muitas vezes
julgam ser portadores. Isso, com certeza, diminui muito a eficácia e o alcance dessas boas ideias que tais pessoas julgam-se, das quais essas pessoas julgam-se portadoras. Bom, então, fazendo um resumo desse capítulo, uma primeira questão é de como essa dimensão se consolida. Então é claro que, como não chegamos ao mundo com essa dimensão estruturada, né, nós viemos, como já mencionei, grandemente influenciados pela dimensão vital, será por tentativas sucessivas, né? Tentativas e erros, né, sucessivos que progressivamente essa tendência, ou melhor dizendo, essa dimensão funcional vai em nós se consolidar. Né? Mais tarde, se tivermos a intenção, ou outros tenham em relação a nós a intenção de que desenvolvamos determinadas estruturas, só poderemos fazê-lo se viermos a repeti-las, a treiná-las. Um exemplo disso é a própria aquisição de uma língua. A língua, você nascendo ouvinte, né? Se você nasce surdo, isso já não é exatamente assim, mas se você nasce com a capacidade de ouvinte, em qualquer cultura você vai falar a língua oral daquela comunidade. Você vai falar, porque de tanto repetir, de tanto ouvir, você vai ser capaz de também inicialmente balbuciar e depois pronunciar as primeiras palavras, né? Então é de um certo modo um treinamento não sistemático, mas é um treinamento, é uma repetição infinita, né? De várias vezes ao dia, em diversos tipos de momentos, etc. Né? No entanto, escrever uma língua, desenvolver a capacidade de escrever e aprimorar o raciocínio formal nessa língua exigirá uma escolarização. Em qualquer cultura é assim. Portanto, uma intencionalidade formativa que precisa se repetir, que precisa ser treinada, até você ser capaz de você escrever um texto, de você ler um determinado texto. E isso, por sua vez, irá enriquecer o próprio vocabulário com o qual a pessoa venha a exercer a sua fala, a sua expressão oral da língua. Então, dei só um exemplo, mas obviamente isso se aplica a diversas outras facetas dessa dimensão funcional, que ela exige, portanto, repetição e, portanto, podemos pensar se queremos desenvolver intencionalmente determinada habilidade, vamos precisar de muito treinamento. É assim, por exemplo, no campo da música, uma pessoa pode sentir um impulso vital para a música. E muitos gênios, né, e muitas pessoas de grande habilidade musical começam assim, sentem internamente uma inclinação própria para o âmbito da música. Todavia, só irão se tornar um grande instrumentista, um grande cantor e assim por diante, se vierem a treinar, a repetir, né, por vários anos, né, essa capacidade, até se tornar um exímio, uma pessoa exímia na expressão dessa capacidade. Então, o segundo aspecto, também já mencionado, mas que
faço questão de realçar aqui essa dimensão da funcionalidade como mediação da dimensão espiritual. Isso é fundamental, eu considero, porque nós precisamos disso, não é? Mesmo as aspirações mais sublimes, determinadas compreensões que são, inclusive, muito difíceis de a gente transmitir a outrem, né? E que nos tocam profundamente, mesmo essas compreensões, às vezes nós só acedemos a ela por intermédio de uma outra pessoa que conseguiu pelo menos apontar para nós o local, o lugar em que poderíamos acessá-las. Portanto, a existência dessa pessoa que faz tal mediação é fundamental. E essa pessoa, por sua vez, precisou ela mesma desenvolver em grande medida essa capacidade funcional. Simplificando, as melhores ideias precisam estar encarnadas, né? Os maiores ideais precisam estar com os pés bem assentados no chão. Caso contrário, se torna uma idealização, se torna alguma coisa bastante etérea e pouco vai adiantar para a humanidade. Portanto, se alguém tem os maiores desejos, as maiores aspirações, deve tratar igualmente com o mesmo ou talvez com até maior afinco das formas por meio das quais poderá tornar essas ideias e essas inspirações acessíveis ao mundo humano, né? Então, esse aspecto de mediação da funcionalidade é fundamental. Por outro lado, o outro risco é cairmos no funcionalismo puro e simples. Ou seja, a ideia de que bastam as habilidades, de que bastam a capacidade exímia em desempenhar determinados aspectos e também não cultivarmos o discernimento, a capacidade de esclarecer aquilo que propriamente estamos fazendo no mundo, né? Então, estou dizendo isso porque algumas habilidades podem ser também bastante negativas. Então, pondo assim de forma, dando exemplos concretos e que de um certo modo popularizam isso, né? Médicos, durante a época do nazismo, emprestaram, doaram seu conhecimento para o exercício de fins bastante anti-humanos por aquele regime nefasto. Então, nos campos de concentração havia médicos fazendo, hoje se sabe disso, né? Isso está suficientemente documentado, fazendo experiências de grande crueldade com aquelas pessoas que estavam ali prisioneiras e estavam ali posteriormente para serem eliminadas. Então, a habilidade extremamente sofisticada de um estudioso da medicina pode ser utilizada para fins desse tipo. A história prova isso. Não há nenhuma lei natural que diga que não possa ser feito, né? Então, a capacidade, por exemplo, a destreza no uso de uma arma, ela pode servir para matar indefesos,
e pode servir para libertar um povo de um agressor. Então são usos que ambos exigem grande eficácia, grande capacidade de manuseabilidade, de, portanto, desenvolvimento profundo dessa dimensão funcional, porém com fins completamente distintos. O que diferencia uma da outra? O discernimento espiritual. Então, esse elemento, sem dúvida, é igualmente fundamental, não é? Então, a habilidade sem discernimento, né, correm o risco de se tornarem dogmáticas e, no limite, perversas. A história está cheia de exemplos nesse sentido, né? Então, nem é defensável o pessoa cheia de ideias, mas que é incapaz de concretizá-las, né? Essa é uma pessoa idealista, romântica, né? E às vezes ela talvez não possa cometer determinados perversões, né? Como o exemplo anterior que eu estava citando. Todavia, por conta do seu romantismo e do seu caráter bastante abstrato, essas pessoas podem, às vezes, por sua omissão, permitir que a perversão se alastre ao redor delas, né? Elas podem não perpetrar indiretamente tais atos, mas também podem se tornar inúteis para combatê-los. Já o outro caso é referente, como eu estava falando, a situações em que os sujeitos utilizam suas habilidades sem nenhuma inspiração, sem nenhum discernimento, esclarecimento provindo da dimensão transcendente. E desse modo podem se tornar dogmáticos e perversos, né? O caso do nazismo é apenas um deles, dentre outros inúmeros existentes na história. Portanto, a dimensão funcional é fundacional, como o próprio autor diz, né? É importantíssimo pensarmos aquilo que fazemos e aquilo que treinamos para fazer. Isso é o modo como nos relacionamos com esse mundo. Muito obrigado por sua atenção e sua consideração para com esse curso. Receba meu forte e fraternal abraço e aguardo na próxima aula. Tudo de bom para você.